Hoje nós falaremos sobre o 10º episódio da 4ª temporada de Overlord e do 10º episódio da 2ª temporada de Made in Abyss. Vem comigo pra ver tudo o que aconteceu nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos um inscrito novo no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. E caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelho de se inscrever e vai ajudar muito no crescimento do canal. Caso você já tenha se inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então ativando o sininho você vai estar recebendo notificação toda vez que tiver de vídeo novo para te lembrar de vir assisti-lo. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Começando com o 10º episódio de Overlord. Basicamente, ele utilizou a invasão à cidade de Enaiu como isca para atrair algum inimigo forte. Agora, sabendo sobre esse inimigo forte que apareceu, que foi o Mecha Vermelho, ele partiria com toda a sua força para a capital real para tentar destruir o reino de Restize por completo. Sabendo que existem inimigos fortes protegendo o reino, muito provavelmente eles também estarão na capital real, então é a oportunidade perfeita para testá-los. Passa então para o príncipe regente recebendo uma visita da princesa e ele então pede para ela o que ele poderia fazer contra o reino feiticeiro nessa guerra em que todos os dados estão rolando a favor do inimigo. A sugestão que ele mesmo dá e que a princesa apoia é que eles lutem até o final e que eles consigam convocar o maior número de pessoas possível para lutar contra o reino feiticeiro, pois seria melhor se agarrar a essa pequena chance de vitória, pois caso contrário eles simplesmente seriam eliminados sem nenhum esforço. Ao mesmo tempo que eles estão conversando no Palácio Real, o grupo de aventureiros da Rosa Azul recebeu um convite de um remetente desconhecido para eles se encontrarem em um local remoto. Eles sabiam, porém, que o tio da líder da Rosa Azul também estaria no local, pois ele é um dos integrantes da Gota Vermelha, que é outra equipe de alto nível da Guilda de Aventureiros do Reino de Restize. Chegando ao local da reunião, a Rosa Azul finalmente se encontra ali com o tio da líder e nos é revelado que o tio da líder é na verdade a identidade por trás do Mecha Vermelho. Chega então as pessoas responsáveis por convocar essa reunião, que foi a Escritura Negra, que é uma equipe de inteligência secreta utilizada pela teocracia para servi-la por baixo dos panos. A equipe da Rosa Azul se nega a colaborar com a Escritura Negra para combater o reino feiticeiro, e então a Escritura Negra vai embora. O integrante da Gota Vermelha, porém, diz para a equipe da Rosa Azul não se envolver nessa batalha, pois eles não conseguiriam nem chegar perto do rei feiticeiro e deixar isso com ele, pois caso ele vá sozinho, como ele possui uma armadura extremamente poderosa, ele poderia fugir facilmente caso algo dê errado, pois ele estaria sozinho na batalha. Passou então para os preparativos finais da batalha entre a capital do reino de Restize e o rei feiticeiro. O príncipe regente, momentos antes da batalha começar, resolveu ter uma conversa amistosa com Ainz. Nessa conversa, o Ainz acaba por mencionar que aquela armadura que o príncipe estava vestindo era a armadura do Gazef e ele pergunta pra ele onde que estava a espada do Gazef. O príncipe respondeu que a espada do Gazef estava com o Brain e isso fez o Ainz ficar um pouco pensativo. O príncipe perguntou por que ele não aceitava o pedido de rendição do reino de Restize. E aí o Ainz explicou que ele estava fazendo isso pela felicidade daqueles que o acompanhavam, pois segundo ele, destruir o reino de Restize era a vontade geral do seu povo e então ele iria realizá-lo, pois no fim, tudo que ele estava procurando era a felicidade. O príncipe ficou até que impressionado com essa humanidade que o Ainz demonstrou na conversa e eles se separaram então para que a batalha começasse em instantes. Quando o príncipe regente voltou para o seu pelotão, ele disse os resultados da conversa. Os nobres então ficaram extremamente insatisfeitos com esse resultado e decidiram trair o príncipe regente. Eles foram até a tenda do príncipe regente, depois de uma batalha conseguiram decapitá-lo e levaram a cabeça do príncipe regente até o Ainz para que ele pelo menos poupasse as pessoas responsáveis por esse ato. O Ainz fingiu estar satisfeito com a atitude dos nobres, Que isso? mas no fundo ele ficou extremamente bravo com essa desonraria que eles cometeram com o seu príncipe. Ele disse então que os mandaria para Neuroniste e também adicionou que eles sofreriam uma tortura nunca antes vista por eles e a única coisa que eles desejariam era morrer logo. Com isso então, o Ainz disse que perdeu totalmente o interesse no reino e ele declarou que realizaria um massacre completo da cidade e não deixaria ninguém vivo. E aí acabou o episódio de Overlord. Bora então porque eu achei do episódio. É uma pena que o Ainz ainda não tenha encontrado nenhum player. Era possível que esse Mecha Vermelho fosse um player de fato, pois a armadura foi retirada diretamente do Yggdrasil, porém não foi o caso. Mas creio eu que essa armadura tenha sido passada de geração em geração até esse tio, então provavelmente um player já chegou a existir nesse mundo há muito tempo atrás, e há vários episódios já eles vêm mostrando que a presença dos players nesse mundo é muito forte, porém em períodos passados. Como seria possível então um Ainz, que foi teleportado há pouco tempo para esse mundo, coexistir no mundo normal dele, no mundo antes do Isekai, com outras pessoas que estiveram há vários anos atrás nesse mundo de Isekai?
Izekai. Porque, por exemplo, muito provavelmente foi um player que ensinou o Rei dos Anões de muito antigamente, 600 anos atrás, nesse mundo do Izekai, a produzir itens com runas. Esse player, muito provavelmente, também foi teleportado juntamente com o Ainz para esse mundo. Então quer dizer que eles foram teleportados para tempos diferentes? E é por isso que o Ainz não encontrou nenhum player ainda nesse mundo, porque cada player foi teleportado para um período diferente desse Izekai? Essa é uma das perguntas que foi deixada em aberto pra gente, pois, pelo que parece, todos que estavam jogando no exato momento que o Ainz tomou o Izekai também foram transportados para esse outro mundo, mas ao que tudo indica, em períodos diferentes, né? Mas enfim, isso aí é coisa pro anime desenvolver ainda, esse é só um palpite meu, não tem nenhuma veracidade concreta sobre o que eu tô falando. Eu tava até que curtindo um pouco a atitude desse príncipe regente, ele estava honrando bastante o dever dele, mas infelizmente ele foi aí traído pelos nobres. Eu fiquei bolado que o príncipe tenha morrido tão cedo. Creio eu que caso as coisas não tivessem acontecido assim, talvez o Ainz tivesse poupado o príncipe, pois ele havia demonstrado sim muita lealdade ao próprio reino e muito dever também, muita honra. E é raro de ver o Ainz realmente estressado com alguma coisa, mas ele ficou realmente muito bravo com a morte do príncipe, principalmente dessa maneira extremamente covarde que foi realizada pelos nobres. Bora ver o que vai acontecer daí pra frente. Talvez a escritura negra decida agir por si própria no reino durante essa batalha que vai ter no próximo episódio, e eu espero que tenha bastante ação e reviravoltas acontecendo nessa invasão ao reino, já que por enquanto tá muito fácil. Espero que apareça um inimigo à altura do Ainz, ou até mesmo de um dos seus subordinados nesses últimos episódios aí que já tá partindo pra reta final da temporada. Bora pro próximo anime. Bora agora para esse 10º episódio de Made in Abyss, que teve muita coisa acontecendo paralelamente. Então eu prefiro dividir o episódio em 3 vertentes, já que foram acontecendo todas elas intercaladamente, que foi no caso a parte da Nanath, o backstory do Reg com a Faputa e a batalha de fato ali da Vila Iruburu. Então começando pela parte da Nanath, que foi a mais explorada no início. Como foi mostrado no episódio passado, a Nanath finalmente acordou do seu sonho em que o Belaf a colocou. O Belaf então explicou que ele meio que mostrou o cheiro dele pra Nanath, e esse cheiro evocou as memórias dele para que ela sonhasse com as memórias dele até que o momento final chegasse. No caso, esse momento final ele se refere à chegada da Faputa à vila e o início do massacre. Ele disse que o objetivo dele em fazer a Nanath sonhar com todas as memórias que ele teve antes de se tornar um Narehat era para que o valor dele e as memórias dele continuassem vivas em alguém. Basicamente, ele queria passar o legado dele à frente e ele escolheu a Nanath para esse fim. Ele então deu 2 opções para Nanath. Ou ela fugiria com a Mitty, ou ela deixaria a Mitty pelos cuidados do Belaf e fugiria sozinha. Parece uma escolha bem lógica por parte da Nanath, mas o porém é que, caso ela fuja com a Mitty desaparecerá no momento que ela sair do alcance da vila. Isso porque ele só foi capaz de realizar a troca com o Bondrewd quando o Bondrewd visitou a vila, porque ele reencarnou a Mitty como se fosse uma entidade da vila. Então, assim como os outros Narehat, caso essa Mitty saia da vila, ela seria rapidamente subjugada pelos poderes do abismo. A Nanath ficou extremamente indecisa no que ela poderia fazer, porque ela não queria abandonar a Mitty de novo, ela queria seguir com ela adiante, mas esse sonho já passou, afinal essa Mitty é apenas uma ilusão daquela Mitty que eles já encontraram e eles já finalmente acabaram com o seu sofrimento. Então ela decidiu conversar uma última vez com a Mitty enquanto ela caminhava para fora do alcance da vila, que a esse ponto já estava extremamente destruída, então ela conseguia sair pela própria sala do Belaf para fora da vila. Dessa vez, que foi a segunda despedida final da Mitty, foi um momento extremamente emocionante em que a Nanath transmitia seus sentimentos mais profundos e sinceros para Mitty enquanto ela desaparecia nas suas próprias mãos, e após a Mitty desintegrar completamente, ela percebeu que os amiguinhos dela, que eram as crias também do Belaf, estavam a acompanhando nessa peregrinação para fora da vila. Enquanto os amiguinhos também desintegravam, eles deixaram uma última coisa para Nanath, que foi trazida inclusive de fora da vila, então ela poderia guardar como uma recordação daqueles que ali pereciam. Esse item nada mais era do que um chapéu novo que a Nanath poderia utilizar, e o Belaf foi o último, por fim, a migrar para fora da vila e ser desintegrado completamente. Então sobrou a Nanath extremamente solitária nessa fatídica despedida. E aí acabou a participação da Nanath no episódio, enquanto ela colocava esse chapéuzinho novo que ela ganhou das crias do Belaf. Vamos agora então pro backstory da Faputa com o Reg. A Faputa conheceu o Reg em um momento extremamente crucial para ela, pois o Gaburum, que é o robô que a acompanha, foi atacado por uma criatura da 6ª camada e estava extremamente danificado, prestes a morrer. Foi aí que o Reg apareceu pela primeira vez e ele ofereceu
ofereceu ajuda à Faputa e consertou o Gaburum. Ele então passou um tempo com a Faputa e foi ele, inclusive, que ao interpretar o nome da Faputa, sugeriu que ela se portasse mais como uma princesa, pois ela tinha um jeito bem primitivo de ser. O Gaburum então disse pra Faputa que a maneira das damas, das princesas se comportarem na tribo da mãe dela era de adicionar um soço no final de cada frase para dar aquele ar de realeza para quem estivesse falando. E então esse é o motivo pelo qual a Faputa fala soço no final de cada frase, pois essa é uma maneira de torná-la mais graciosa como uma princesa, e que o Reg inclusive a elogiou por fazer de tal maneira. E entregou para ela um óculos que ela utiliza até hoje como memória do Reg, e ele disse que isso era um presente de amizade. A Faputa começou a explicar os motivos dela existir e o objetivo final dela. Ela então explicou pro Reg toda a história da mãe dela, e ele disse que ele seria capaz de fazer isso por ela, pois ele possui o poder de reestruturar as coisas, mas que esse poder ainda não estava ativo porque ele precisava alcançar a superfície para encontrar uma pessoa extremamente importante. E então eles fizeram uma promessa em que depois que ele tivesse resolvido os problemas dele, ele com certeza a ajudaria a terminar os problemas dela também. No momento da sua despedida, em que o Reg finalmente decidiu subir e continuar a sua jornada até a superfície, e após ambos cumprirem as suas promessas, eles juraram que ficariam eternamente juntos e explorariam o abismo juntos. Ele se despediu da Faputa e foi aí que foi concluído o backstory da Faputa e do Reg. E agora aí partindo então para a situação, pro caos da vila que foi retratado nesse episódio. O Reg acordou após se recuperar da fadiga de ter utilizado seu incinerador e ele viu essa situação caótica em que a vila se encontrava e a Faputa completamente ensandecida, instaurando o caos completo na vila sem nenhuma chance de retaliação, pois toda vez que qualquer aldeão atingia qualquer parte do seu corpo, as entidades da vila instantaneamente balanceavam essa pessoa e a destruíam por completo. Era um massacre completamente unilateral, até que a Rico disse pro Reg que a situação não podia ficar assim, pois as pessoas da vila foram extremamente receptivas com ela, então ela não queria sair de lá sem pelo menos ajudá-los um pouco. Ele foi então tentar convencer a Faputa a parar com esse massacre. Ele até tentou falar com a Faputa, tentou evocar aí um pouco de emoção para tentar fazer ela parar com esse massacre, mas logo ele percebeu que não adiantaria nada tentar convencê-la com palavras. Então ele se preparou para combater a Faputa, tentar parar de uma vez por todas esse massacre inevitável da vila. No modo normal, o Reg era extremamente incapaz de prever os movimentos da Faputa, extremamente incapaz de acompanhá-la, então a batalha estava indo muito pro lado da Faputa e ele não estava conseguindo fazer quase nada contra ela. Até que ele decidiu finalmente utilizar sua carta na manga, que no caso seria essa nova transformação que eles aprenderam a utilizar após a Rico aprender a utilizar o apito branco. A Rico então utilizou o apito branco e dessa vez eles pelo menos conseguiram balancear um pouco a luta. A luta estava tão intensa que até mesmo o teto da vila acabou por rachar e então a vila estava exposta a uma chuva de ferro, que é uma chuva de fogo que cai do céu da sexta camada. Durante essa batalha também a Faputa se perguntava a todo momento por que o Reg não se lembra de nada que eles viveram juntos. Ela sente muita saudade dele e ela realmente o ama, então ela queria que pelo menos ele se lembrasse dela, mas mesmo durante essa batalha intensa ele não foi capaz de lembrar quase nada sobre a Faputa. Ela até mesmo disse que ela foi a responsável por levar o apito branco para a vila Iruburu. Tudo que ela precisa realizar que esteja dentro da vila, ela deixa por conta do Gaburum. Assim como a Rico, o Reg e a Nanat, ele consegue vagar livremente por dentro e fora da vila, por não ter nenhuma relação com a sua criação. Foi o Gaburum o responsável por deixar o apito branco com o ferreiro para que ele o aprimorasse. E a Faputa disse que só fez isso porque o apito estava implorando para que fosse refinado, pois ele estava sufocado naquela estrutura de antigamente. A fim de evitar que a vila sofresse ainda mais com essa destruição em massa, o Reg conseguiu jogar a Faputa para fora da vila para que eles tivessem uma batalha na ponte que liga a vila ao exterior da sexta camada. Aproveitando que não havia mais ameaças no interior da vila, o Azukian fez uma transformação bem maluca lá, ele até mudou a aparência do seu rosto, ele abriu o rosto assim e mostrou o rosto antigo dele, inclusive, e ele então estendeu seus vários membros para que ele conseguisse cobrir a vila e ninguém lá de dentro sofresse com essa chuva de ferro extremamente destrutiva. Inclusive, no dia que o Reg conheceu a vila pela primeira vez, em que a Faputa o levou até lá, no backstory, também estava ocorrendo essa chuva de ferro, o que faz com que essa chuva de ferro sirva como um anunciador das grandes mudanças que vêm para a sexta camada como um todo e para a vila em específico. A primeira vez quando o Reg conheceu a vila e a Faputa, e a segunda vez quando a vila estava sendo destruída de uma vez por todas. A luta continuou intensamente até que o Reg conseguiu finalmente prender a Faputa, mas no momento em que ambos estavam olhando um no olho do outro, o Reg finalmente se lembrou das expressões faciais da Faputa, reavivando então essa memória do passado que eles tiveram juntos, pelo menos em partes. Isso fez com que tanto a Faputa quanto o Reg se emocionassem bastante e ambos chorassem em um turbilhão de emoções, ao se depararem agora em condições mais iguais
em que ambos reconhecem a existência passada do outro. Nesse momento, a transformação de apito branco do Reg acaba e a Faputa aproveita desse momento de fraqueza dele para dar um ataque final nele e aparentemente nocauteá-lo, pois foi aí que acabou o episódio, esse cliffhanger enorme. Bom, não preciso nem falar que foi um baita de um cliffhanger esse aí que aconteceu no final do episódio, porque sinceramente seria muito bom se fosse um único episódio de 50 minutos mostrando toda essa reta final da vila, porque é nesse momento que as emoções estão a fluir na flor da pele, tá tudo acontecendo de uma vez só, a despedida da Nanat, toda essa destruição que tá acontecendo na vila, a emoção do Reg finalmente se lembrando da Faputa, tudo isso acontecendo, é extremamente denso emocionalmente mesmo, e agora é ficar na expectativa pra ver o que vai acontecer no episódio que vem, porque pelo visto o Reg foi de fato nocauteado pela Faputa, só de mostrar ali no frame final, deu pra ver que o ataque dela fez muito efeito no Reg, o Reg tava completamente amassado no momento que ela deu o ataque ali. Nossa, teve muita revelação nesse episódio também, o Azukian utilizando aquele poder lá, extremamente macabro dele, mas que também demonstrou ter um poder enorme de conseguir estender seus membros superiores pra cobrir a vila inteira e tentar protegê-la dessa chuva de ferro aí que tá acontecendo. Realmente as coisas estão muito frenéticas. Outra coisa que eu também gostei é que o Gaburum é extremamente imparcial, mesmo passando todo esse tempo com a Faputa, e ainda dá dicas pra eles, porque ele pensa que aquilo seja uma maneira de contrabalancear aí o ataque da Faputa, mesmo sendo completamente leal à Faputa, ele ainda tem esse traço de imparcialidade em tudo que ele tá fazendo. Talvez isso seja também uma dívida de gratidão que ele tenha para com o Reg, porque como a gente viu no flashback, foi ele que salvou o Gaburum quando ele estava à beira da morte. E outra coisa também muito importante que aconteceu nesse episódio foi mostrar todo esse backstory da Faputa com o Reg, que foi bem bonito. Foi a partir dali que a Faputa começou a sentir realmente emoções que não fossem apenas esse ódio que ela sente herdado da mãe. É o Reg o responsável por dar um propósito adicional à vida da Faputa, e caso ela consiga destruir a vila, eu quero ver o que ela vai fazer daqui pra frente. Pelo que indica mesmo, pela promessa que eles fizeram, que depois que tanto o Reg fizesse a sua parte, que no caso ele já fez, e a Faputa terminasse a dela, talvez ela realmente entre na equipe da Rico e também explorem juntamente com eles os próximos andares inferiores que eles forem. Fica como uma teoria da minha parte, mas também tem um embasamento bem grande nesse backstory aí que eles mostraram nesse episódio, que também mostra que não vai ser o fim ali pra Faputa. Eu também acho que a vila vai sobreviver de alguma maneira e a Faputa finalmente vai abandonar esse ódio da mãe herdado pela filha. Eu tenho que dar um destaque adicional também pra animação desse episódio, que ela foi extremamente bem feita, principalmente no princípio ali da luta entre o Reg e a Faputa, e principalmente mesmo depois que a Rico utilizou o apito, a animação desse episódio tava top tier, foi uma das melhores animações aí que eu vi até agora de Made in Abyss, ficou no nível até mesmo do filme, guardaram muito bem a verba pra jogar tudo nesse momento, nessa reta final, e concluir tudo isso que tá extremamente condensado em um ato grandioso que nós temos que estar aqui pra ver. Daqui a 2 semanas nós estaremos aqui pra contemplar essa ótima obra que foi essa segunda temporada de Made in Abyss, e Made in Abyss como um todo, chegando ao fim de mais uma temporada que está muito interessante e mais bizarra do que nunca, como eu disse. Foi realmente um episódio de tirar o fôlego de tão bom que foi. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu estarei lendo e respondendo vocês na medida do possível, então sinta-se à vontade para comentar o que você quiser aqui na aba. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!